A paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? Comigo vai tudo bem, graças a Deus. Sejam todos muito bem-vindos. E hoje eu trago para vocês quem foi a profetisa Ruda na Bíblia. Este é um pedido de uma inscrita que nós trouxéssemos mais estudos de outras mulheres da Bíblia, devido aos estudos que eu já fiz e falei de algumas mulheres, 13 mulheres mais importantes da Bíblia, e alguns sentiram falta de outras e me pediram. Então, vou trazendo aqui para vocês, à medida que for estudando e aprendendo para trazer para vocês, tá certo? Então, quem foi a profetisa Ruda na Bíblia? Ruda foi uma profetisa, mulher de Salum, que era filho de Tiquivá e neto de Arás. Apesar de não ser tão conhecida entre os cristãos como Débora, Miriam e algumas outras mulheres citadas na Bíblia, Ruda teve uma importante participação em determinada ocasião durante o reinado do rei Josias. Neste texto que eu estou trazendo para vocês hoje, ou seja, neste vídeo, conheceremos mais sobre quem foi Ruda. A história da profetisa Ruda começa e é mencionada em 2 livros do Antigo Testamento, que relatam o reinado do rei Josias, ali em 2 Reis, no capítulo 22, versículo 14, e 2 Crônicas, capítulo 34, versículo 22. Tomem nota. Como já dissemos, Ruda era esposa de Salum, um homem ilustre de família nobre, responsável pela guarda das roupas ou do templo, que era a manutenção das vestes sacerdotais, ou da corte de Josias, que era alfaiate das vestes reais. Não é possível determinar com exatidão qual das duas opções é a correta. Nada se sabe sobre a biografia de Ruda, além do que é mencionado muito brevemente nessas passagens. Somos informados ainda que ela morava na cidade baixa de Jerusalém. A localização exata desse lugar é incerta, porém é bem provável que seja o 2º quadrante de Jerusalém. Confira Sofonias no capítulo 1, versículo 10 e Neemias no capítulo 11, versículo 9. Isto é a 2ª fileira de edifícios a partir do Palácio Real. Entre os judeus há uma tradição de que Ruda profetizava entre as mulheres, as senhoras da corte. Porém, a Bíblia não menciona nada acerca disso. O que está certo é que Ruda foi contemporânea dos profetas Jeremias e Sofonias. Alguns intérpretes sugerem a possibilidade do marido de Ruda, Salum, ter sido o tio de Jeremias. A Bíblia cita cerca de 12 a 15 pessoas com este nome no Antigo Testamento, sendo o tio do profeta Jeremias uma delas. Entretanto, é impossível determinar ao certo se realmente se tratava do marido de Ruda. Confira no capítulo 32, versículo 7, no capítulo 35, versículo 4, no capítulo 52, versículo 24 de Jeremias. A profecia de Ruda, que nós tanto falamos, é a seguinte: quando Ruda aparece ali na narrativa, sendo consultada pelo sacerdote Ilquias, pelo escriba Safã, Aicão, Aquibor e Asaías, homens a favor de Josias, que se preocupou após a leitura do livro da lei descoberto na casa do Senhor, é este momento que nós vemos ali ela profetizando. Josias havia introduzido reformas religiosas e estava empenhado na restauração do templo. Josias, de certa forma, sabia da situação lastimável de idolatria que havia tomado o povo. Entretanto, o rei teve a real noção de quão grave era a situação quando ouviu a leitura do livro da lei encontrado no templo. Ao ouvir as palavras do livro, Josias temeu a ira do Senhor, pois teve consciência do estado de desobediência em que o povo havia andado desde os seus antepassados. Você pode conferir isso em 2 Reis, no capítulo 22, versículo 11, ao capítulo 23, versículo 3. O rei rasgou suas vestes e prontamente ordenou que o Senhor fosse consultado.
A ordem de consultar o Senhor naquele contexto significava pedir um parecer profético sobre aquela situação. Josias decidiu consultar um profeta, pois sabia que a nação merecia ser acometida por maldições divinas. Porém, ele não sabia exatamente como essas maldições se aplicavam naquela situação específica. Para que pudesse entender perfeitamente a situação, ele precisava de um oráculo profético. É nesse contexto que Ruda é consultada. Perceba que, tal como Débora, Ruda foi procurada por aqueles homens na ocasião, enviados por Josias. Isso significa que, diferente dos homens ordenados por Deus como profetas diante do povo no Antigo Testamento, não há registro bíblico dessas mulheres profetizando publicamente perante a nação. Isto é, reunindo o povo para dizer, assim diz o Senhor. Não. Essas mulheres, elas proclamaram a mensagem divina em particular, de modo que as pessoas foram até elas. Outro ponto que certamente merece destaque é o fato de que Ruda ter sido a pessoa procurada, mesmo tendo grandes profetas como Jeremias e Sofonias, vivendo em seu tempo. Alguns estudiosos sugerem que isso aconteceu provavelmente devido ao espaço que seu marido, e talvez até ela própria, tinha no palácio. Isso pode até fazer sentido, porém, nada supera a verdade de que, sobretudo, foi ela a pessoa escolhida por Deus soberanamente para proclamar a sua vontade naquela ocasião. A resposta do Senhor pela boca de Ruda se encontra em 2 Crônicas, no capítulo 34, versículo 23 ao 28. Então, basicamente, ali se divide o quê? Em duas partes. Na primeira parte, há duas sentenças. A primeira sentença consiste no aviso de que Deus traria o mal sobre aquele lugar e sobre os seus habitantes. O próprio cronista explica que o mal se refere às maldições que estão escritas no livro que se leu perante o rei de Judá. E você confere isso em 2 Crônicas, no capítulo 34, versículo 24. O texto prossegue, mostrando as acusações contra aquele povo. Ali, quando você vê escrito em 2 Crônicas, no capítulo 34, versículo 25, diz assim: porque me deixaram e queimaram incenso perante outros deuses, para me provocarem a ira com todas as obras das suas mãos. Então, nós nesse texto temos o registro da segunda sentença, né? Que também diz, portanto, o meu furor se derramou sobre este lugar e não se apagará. Apesar dessa predição terrível contra Jerusalém e Judá, a segunda parte da profecia oferece certo alívio ao rei Josias. Em 2 Crônicas, no capítulo 34, versículo 26 ao 28. Trata-se de um oráculo de livramento, onde basicamente foi garantido a Josias que, devido ao seu arrependimento sincero e preocupação com a situação da nação perante os mandamentos do Senhor, ele não testemunharia o juízo sobre Judá e a destruição de Jerusalém durante os seus dias. Ou seja, o juízo contra aquele povo não seria revertido, mas adiado para uma geração futura. Assim que aqueles homens trouxeram as palavras do Senhor ditas por intermédio de Ruda, Josias determinou renovar a aliança com o Senhor. Em 2 Crônicas, no capítulo 34, versículo 29 ao 33. Quando estudamos sobre quem foi Ruda, certamente percebemos que ela foi uma mulher usada por Deus para desempenhar um importante papel diante daquela situação. Ela transmitiu não só sua opinião própria. Não, ela não fez isso. Ela não transmitiu sua opinião própria, nem qualquer tipo de especulação. Mas ela transmitiu a mensagem do Senhor, tão somente. Amém, meus amados. Espero ter lhe ajudado aí nos seus estudos, esboços, enfim, e lhe trazer essa informação aí e aclarar sua mente e conhecimento sobre mais essa mulher extraordinária da Bíblia. Amém? No mais,
Que Deus te abençoe, abençoe a sua vida, a sua casa, seu ministério e toda a sua família em nome do Senhor Jesus Cristo. Não saia daqui sem deixar o seu joinha. E se você é novo por aqui, se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar este vídeo, porque só assim o YouTube ele vai ser revelado, vai entender que esse vídeo é relevante para outras pessoas que precisam aí de alguns estudos sobre mulheres da Bíblia. Tá bom? Compartilha com seus irmãos e amigos nas redes sociais, até porque você também é canal de bênção. Amém? Um forte abraço e até o próximo vídeo.